Olá, galera do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marciano e estou aqui para passar um conteúdo histórico para vocês. O nosso tema de hoje será a administração hispano-americana, órgãos metropolitanos e órgãos coloniais. Bom, durante o processo da conquista, os espanhóis iniciaram também a colonização da América, isto é, a ocupação, a exploração e a administração do território americano. Com a consolidação da conquista do território, a Espanha definiu uma burocrática e estruturada organização administrativa voltada para o enriquecimento metropolitano. Lembrando que nesse conceito, a metrópole seria o território espanhol na Europa e as colônias seriam o território americano. Então lembre dessa questão metrópole e colônia. Para facilitar o processo de organização e administração das colônias espanholas aqui na América, o que foi que a coroa espanhola fez? Criou alguns órgãos, algumas instituições responsáveis pela exploração, por exemplo, pela escravização de alguns povos e pela administração local de algumas regiões que eles dividiram aí, vocês vão ver posteriormente, em vice-reinos e em capitanias gerais. Então vamos começar falando dos órgãos metropolitanos. O que seria isso? Os órgãos que foram criados na Espanha para administrar as questões coloniais. Sediada na Espanha, encontrava-se a Casa de Contratação. Esse órgão foi criado em 1503 e foi instalado em Sevilha com a função de regular e fiscalizar o comércio entre a Espanha e as suas regiões coloniais. Esse órgão também nomeava os funcionários e fiscalizava a cobrança do quinto imposto da coroa que recaía sobre a mineração e as transações comerciais da colônia. Das colônias eram exportados para a metrópole europeia produtos agrícolas como o trigo, tabaco e o açúcar, além de plantas e ervas medicinais. Já da metrópole eram importados para as colônias, os produtos manufaturados como os tecidos, bebidas, ferramentas e equipamentos. Essa casa de contratação também se encarregava de garantir o monopólio do comércio colonial, fiscalizando os navios que partiam das colônias e chegavam ao reino espanhol. Por determinação da Casa da Contratação, todos os navios que faziam comércio com as colônias deveriam chegar a partir da cidade de Sevilha. Então podemos ver que a Casa da Contratação foi tipo uma troca. Havia uma troca comercial entre as colônias e a metrópole. No caso, a metrópole continuaria rica porque todo o dinheiro, os impostos eram pagos exatamente à coroa, à metrópole. Então, todo esse comércio entre a colônia e entre a metrópole beneficiou a metrópole. Outro órgão também que estava localizado na metrópole foi o Conselho das Índias. Esse órgão foi criado em 1524 e era um órgão que era encarregado de tomar as decisões relativas às colônias. Suas reuniões podiam ser encabeçadas pelo próprio rei, que indicava pessoas de sua mais alta confiança para os principais cargos do conselho. Era como se fosse uma reunião entre as principais pessoas consideradas importantes no governo, na coroa espanhola, na qual eles se reuniam e tratavam assuntos das colônias. Por exemplo, em 1942, esse conselho criou algumas leis novas, cuja finalidade era impedir que a população indígena fosse submetida ao regime de escravidão. Porém, um tempo atrás, esse mesmo conselho tinha decidido que os povos indígenas seriam escravizados. Então, vocês podem ver que é um conselho que ele muda de campo, transita por todos os campos, tanto pelos campos mais conservadores como os campos liberais. Agora vamos para a administração hispano-americana, órgãos coloniais, os órgãos que foram criados aqui no continente americano. Por causa da dimensão do território conquistado pela coroa espanhola, a metrópole criou dois tipos de unidade administrativa: os vice-reinos e as capitanias gerais. Os vice-reinos eram instituições de competência administrativa e judiciária. Ficavam localizados nas regiões de maior exploração das riquezas coloniais.
Os vice-reinos também exerciam o controle das atividades mineradoras e da administração regional. Supervisionavam o processo da catequese dos povos nativos do continente americano, por exemplo. Já as capitanias gerais eram unidades administrativas que, independentemente da importância econômica, possuíam relevância militar ou estratégia para a segurança dos domínios coloniais, garantindo a segurança contra piratas e corsários, financiados principalmente pela coroa inglesa. Paralelamente, estas unidades destacam-se também a ocorrência da luta contra os grupos nativos que não se silenciaram diante da conquista espanhola sobre o território americano e que ofereciam resistência ao processo de colonização europeu. Dentro das capitanias gerais encontravam-se também as audiências, que também é um órgão criado aqui na colônia. As audiências atuavam na metrópole como tribunal de justiça. Ao se instalarem nas colônias, além de representar a autoridade jurídica da metrópole, agregaram também as funções administrativas. E, obviamente, também as questões executivas, quando era necessário substituir o poder dos vice-reinos. Os juízes da audiência podiam promover a elaboração e a fiscalização de leis, nomear funcionários para a administração do território, assegurar a política de arrecadação dos impostos, zelar pelos interesses da elite colonial, entre outras atribuições. As audiências foram transformadas nos órgãos de maior poder político na América Espanhola. Abaixo das audiências encontravam-se os cabildos, órgãos instituídos para assegurar a administração local. Atuavam como câmaras municipais com atribuições legislativas e judiciárias. Era uma atribuição dos cabildos a elaboração de leis para regulamentar os ofícios urbanos, o sistema de pesos e de medidas, a organização do ensino e a determinação de valores de venda de serviços e bens. Também os cabildos eram responsáveis por administrar as questões relativas ao abastecimento, ao policiamento e à segurança da cidade. Promoviam e fiscalizavam as obras públicas e o comércio realizado nas feiras e dos mercados. Então, para ficar mais fácil de ser compreendido, seria mais ou menos assim. As audiências seriam um órgão, por exemplo, aqui trazendo para a nossa realidade, um órgão estadual. Por exemplo, temos o vice-reino, que seria o nosso país, o Brasil. Temos as audiências, que seria o nosso estado, né, Pernambuco. Ele trabalharia como se fosse o governo estadual. E temos os cabildos, que seriam uma coisa regional, né? Uma forma de governar regional. Por exemplo, aqui a região de Itaparica, Floresta, Carnalbeira, Itacuruba, Belém, seria mais ou menos essa forma de comandar e fiscalizar essas cidades, entendeu? Porque como ainda era colônia, não existiam grandes cidades, existiam vilas que ficavam próximas umas das outras, então foi criado esses órgãos para facilitar exatamente essa contato entre essas vilas, entendeu? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E até a próxima semana. A atividade está aí no WhatsApp. Qualquer dúvida, me procure que eu irei atender vocês, tá certo, pessoal? Tenham uma ótima semana e até a próxima aula.